No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia, seus colegas de trabalho. Bom dia a todos os guardiões. Bom, vereador, na terça-feira houve uma sessão importante, né? Aprovado o RP, o antigo RJU, regime próprio. Sim. O senhor fez uma observação. O senhor acredita que alguns servidores, o senhor votou a favor, mas o senhor acredita que alguns servidores irão para o judiciário, é isso? Pedro, o projeto, fazendo um comparativo com o que foi encaminhado no ano de 2015 pelo então prefeito Almeida, esse é muito mais objetivo com relação à questão previdenciária dos trabalhadores do município. No entanto, ele ainda deixou no vazio algumas questões que eu coloquei, pontuei, por achar que isso vai gerar problemas. Primeiro, Pedro, que eu não concordo com a ideia de você deixar parte dos servidores sem migrar. Ou migra tudo ou não migra nenhum. Eu acho que nós não podemos tratar os iguais de forma diferente. Nós vamos ter aí, por exemplo, servidores que são de carreira universitária, alguns vão continuar no sistema do INSS, outros vão para o regime próprio e ao longo do tempo vão ter diferença salarial. Então você vai estar contribuindo para emperrar a máquina, porque muitos desses servidores vão se sentir desestimulados no dia a dia. Não prevalece o paradigma ou a isonomia? São regimes de previdência diferentes, né? Uns vão ter adicional de tempo de serviço, e aqueles penduricalhos que vão se acumulando aos servidores estatutários, enquanto que no CLT não. Esse é um problema. Nós temos outra situação dos trabalhadores que trabalham em condição ofensiva à saúde, principalmente os trabalhadores da saúde, que trabalham com bactéria, aqueles que trabalham com produtos químicos, a questão da insalubridade, né? E esses trabalhadores que até aqui trabalharam, vinculado ao INSS, o tempo dele é possível converter para especial, de modo que o tempo real que está no CNIS não é o que vai estar ficticiamente aprovado lá na frente. E não houve nenhuma ressalva a respeito disso. Então, o que eu quis dizer lá na Câmara, quando a gente votou, eu votei, como os 32 vereadores votaram a favor. No entanto, fiz questão de deixar bem claro que o governo precisa enfrentar essas questões, porque nós vamos ter aí no horizonte sérios problemas judiciais e não é para isso que a gente lá está. A gente está para aprovar os projetos de lei, mas aquilo que traga menos desconforto para a cidade. Então é uma situação muito complexa, muito dos agentes aí não conseguiram enfrentar essa situação, inclusive o sindicato. Quando se trata de direito previdenciário, que você vê aqueles números lá de 50, 60 anos pela frente, as pessoas não querem nem esmiuçar em profundidade aquilo. E acaba se votando, acreditando que está tudo 100%, mas o projeto ele realmente comportaria um pouco de aclaramento e não só isso, contemplar toda a categoria de servidores para que nós não venhamos ter questionamento relativamente à isonomia. Esse é o grande problema. Mas o senhor votou a favor, eu entendo então que no frigir dos ovos aí o saldo é positivo do projeto? Sim, eu diria que é positivo. É positivo, mas a gente, quanto mais puder colaborar para reduzir os conflitos, isso é interessante. Tá, Agora a reforma da Previdência, né, que está em pauta no Congresso. O que o senhor entende? Como vai ser o reflexo, a influência nos servidores municipais na cidade ou dos municípios? Virgílio, é muito difícil falar sobre reforma da Previdência que está em Brasília, porque primeiro que o governo federal, eu acredito que ele vai ter muita dificuldade para aprovar essa reforma na necessidade lá dos 308 votos. Essa semana nós estamos vendo aí se avolumando a questão dos militares, né? O Mourão que já está se posicionando com relação à questão salarial, ele já está puxando, falando que determinada patente não tem uma valorização salarial, outra precisa, então já está puxando para um outro lado. Aliás, eu nunca vi um vice-presidente tão atuante, hein? Muito atuante, eu assisti ele, essa noite ele passou lá no canal Globo News, fala muito bem, né, Pedro? Boa oratória, hein? Muito bom. E eu quero ver essa mudança. É muito difícil, Virgílio, a gente falar agora sobre a proposta que lá está, qual a influência que vai ter. Porque aquela proposta vai ser modificada sensivelmente. Então,
falar em tese sobre aquilo que está lá proposto é meio que antecipado da nossa parte e não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, vereador Lars Santos, ontem eu fiz uma crítica nas redes sociais à EDP, antiga Bandeirante, né? O senhor veio, se manifestou dizendo o seguinte, que a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros também estão deixando a desejar? Exatamente, Pedro. Eu fui procurado por diversos locais da cidade com relação a esta situação, uma das quais ali na rua Marcolina Moreira, para quem não sabe onde fica, perto da Guarupás. Sim. Ali houve algumas árvores que caíram e tomou conta da rua, e ontem, por volta das 15 horas, ainda não tinha o retorno da energia. E aí, essas pessoas que me trouxeram os problemas, a questão é exatamente essa. A Bandeirante falou que dependia do bombeiro, o bombeiro falou que dependia da Defesa Civil, e ficou um empurra danado. O que eu fiz? Cobrei do prefeito uma posição a respeito, porque quando as instituições na cidade não se conversam, eu acho que o chefe maior tem que chamar para si e buscar uma solução a isso. Ele procurou intermediar nesse ponto específico e logo em seguida estavam lá as empresas envolvidas para desobstruir o local. A questão da Bandeirante, Pedro, é uma questão que na legislatura anterior eu fiz parte de uma comissão, a Comissão do Consumidor, voltei a fazer parte nesses últimos 2 anos. Lá atrás a gente fez um trabalho muito forte com a Bandeirante, o diretor de Relações Institucionais era o Marco Scarpa, vinha nas reuniões para conosco, nós tratávamos daqueles pontos a gente chama de marfagata, aquele monte de fiação esparramada pela cidade. Foi até criada uma lei específica para esse tema, cabe agora a SDU fiscalizar. E eu vim fazer parte novamente dessa comissão porque eu quero, junto com o vereador João Barbosa e o vereador Serjão, a gente retomar esse trabalho com a Bandeirante para cobrar dela algumas providências. Essa questão que aconteceu nessa semana, Pedro, ela é pontual. Ela é pontual porque foi bastante atípico, não só em Guarulhos, como na cidade de São Paulo. Me parece que é um outro aspecto que tem que ser enfrentado aí por parte da Secretaria do Meio Ambiente, verificar a qualidade das árvores, a poda que não é feita. Eu passei isso para o prefeito, dei até o exemplo lá na cidade de Ilhabela, onde a prefeitura lá está trabalhando muito bem com a concessionária. Aqui em Guarulhos não tem esse diálogo com a concessionária. Você pede uma poda de uma árvore, fica na fila por 1 ano, 2 anos, porque tem que fazer o trabalho com a Bandeirante quando essa árvore está encostando nos fios de alta tensão. Então o que está precisando é um diálogo muito forte com a Bandeirante e chamar essa concessionária para a responsabilidade. Por isso que eu estou querendo separar uma situação da outra aqui, no que diz respeito ao fato dessa semana, mas em toda a situação envolvendo a Bandeirante, não nesse caso pontual, mas ao longo desse período que ela presta serviço na cidade, nós temos que chamá-la para a responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Eu moro, por exemplo, ali na região central, perto da ACM, e ali você tem um hospital que está instalado, você tem o Tribunal Regional do Trabalho, e ali, Pedro, todo mês cai energia. Todo mês cai energia. Eu já fiz ofício para a Bandeirante pedindo informação e não tivemos resposta. Ali é perceptível, vereador. Houve várias construções e eu acho que a rede não foi ampliada. Funciona assim, Pedro. Você, quando constrói um prédio, você é feito o dimensionamento e você coloca aquela carga e você faz a doação para a Bandeirante. E assim foi feito, as construtoras que fizeram. A partir do momento que você faz a doação, se a carga não está sendo suficiente, é problema da Bandeirante. Então o que se percebe, eu olhando como leigo, que a Bandeirante não quer investir. Exato. Ela não quer fazer a remodelação do local. E aí eu acho que é onde entra o nosso trabalho, que nós temos que cobrar ela na Câmara Municipal. Outra questão, vereador, que ninguém pondera. Procure pensar na sua casa há 10 anos, o que você tinha de equipamento elétrico, o que você tem hoje. Todo mundo tem mais equipamento elétrico hoje. Alguns mais econômicos, outros que não eram elétricos, né? Exatamente. Então o consumo aumentou. Sim. Cada um tem um celular em casa, né? O vereador tocou no ponto da minha pergunta. A minha preocupação é com as árvores, vereador. Nós, munícipes, aí você está caminhando numa calçada, fazendo sua caminhada, você corre o risco de uma árvore cair em cima de você. Eu gostaria de saber se o senhor sabe, eu entendo que seria a Secretaria do Meio Ambiente, de monitorar as árvores. Existe uma equipe, o senhor sabe? É necessário, na minha opinião. Deveria ter, né? Fazer um estudo de árvores em situação de risco. Deveria ter. A gente sabe que 2 ou 3 profissionais que lá tem simplesmente está para analisar os pedidos. Como que funciona, Virgílio? O munícipe procura um determinado vereador, eu em particular encaminho um ofício para o governo pedindo providência naquela árvore.
é distribuído esse ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, ela encaminha o biólogo, o técnico de engenharia florestal lá, faz a análise e diz que a árvore precisa realmente ser podada ou ser cortada. Uhum. E aí isso entra na fila da programação ao gosto de Deus. Entendeu? Então, se você não tiver um bom diálogo político, você não consegue fazer isso tão rápido. O sistema não funciona. Então, eu atribuiria uma responsabilidade para o município, por exemplo, aquele colega nosso que morreu ali no Jardim Paravento de forma recente. Ali eu diria que tem responsabilidade objetiva do município que não tomou as providências com relação a essas podas de árvore. Então, é recorrente essa situação na cidade. A Secretaria do Meio Ambiente, a gente sabe que não está estruturada. Eu fiquei sabendo aí de forma informal que vão terceirizar esse tipo de providência. A gente tomara que isso realmente resolva. Porque para o município ele não quer saber se é o funcionário, se é terceirizado, quem quer que faz. O que o município quer é a solução do problema. Agora, vereador Laércio Santos, eu gostaria de saber qual é a estrutura da EDP Bandeirante em Guarulhos, porque me informaram que os caminhões muitas vezes vêm de Mogi das Cruzes. Ela tem uma terceirização, né? Tem uma empresa terceirizada que presta serviço. Pedro, a gente tem uma certa limitação para agir com a Bandeirante. Nós temos que entender que ela é uma concessionária de serviço federal e a atribuição maior aí seria do Congresso Nacional. A gente vai agir, mas e se envolver de forma muito no contrato que ela tem com o governo, eu não acredito ser possível. Agora, no dia a dia da cidade, essa questão toda, eu entendo que nesse ponto aí a gente pode agir e precisa realmente ela ser chamada para a responsabilidade e, se não, judicializar algo do tipo. Sabe o que acontece, Pedro? Eu acho que as agências de regulação desse país, que o Fernando Henrique instituiu, precisam passar por um puxão de orelha, porque, infelizmente, essas agências estão todas poluídas com representante dessas empresas. Aí fica difícil porque elas não fiscalizam de fato as concessionárias. No caso seria a ANEEL, né? A ANEEL, como ocorre com a Anatel e assim por diante, né? Infelizmente. Teremos sessão hoje à tarde, vereador? Pedro, eu acredito que sim, estarei lá fazendo meu trabalho desde as 13 horas que nós temos hoje a reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Ok. Obrigado, vereador Laércio Santos. Pedro, eu agradeço e, de antemão, um ótimo carnaval para vocês e todos os guarulhenses. Para todos nós. 7 horas e 26 minutos, Sebastião Bispo já está aí pelos bastidores, né? Chegou chegando. Tá certo, produção. Vamos lá, um intervalo de 2 minutos.